Sejam todos bem-vindos ao canal Diário de uma Palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Liturgia de hoje, 7 de agosto de 2025. Primeira leitura está no livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 13. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxeste a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, e nem vinhas nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião, e prostraram-se com a face em terra, e a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou, então, a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles ordenai a pedra, e ele dará água. Quando fizeram sair água da pedra, dá de beber à comunidade e os seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhe disse: Ouvi, rebeldes, podemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditaste em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e eles lhe manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com os cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvíssemos hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba. Vinde, adoremos e protestemos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais que provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. O evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou:
E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Porque isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciões, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permite tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, podemos refletir quem é Jesus na nossa vida? É essa pergunta que fica. Quando Jesus pergunta aos discípulos o que é Jesus para a vida deles, e aí alguns respondem, a resposta de Simão Pedro é que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. Mas será que Simão Pedro respondeu aquilo para Jesus porque de fato ele está enxergando Jesus como Messias? Ou apenas está questionando aquilo que falam? Ele segue Jesus, mas ele está apenas com aquele pensamento que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, pelo que falam. Então a gente precisa refletir com o Evangelho de hoje, quem é Jesus para a gente? Muitas vezes a gente pergunta e questiona Deus, a gente pergunta por que Deus, por que tem que ser dessa forma, a gente faz várias perguntas para Deus. Mas a gente faz pergunta para nós mesmos, nos questionando quem é Deus, quem é Jesus na nossa vida. Então, que hoje a gente reflita nessa palavra e a gente se questione e encontremos respostas de quem é Jesus para a gente. Como é que a gente enxerga Jesus na nossa vida? Então, que a gente reflita hoje sobre essa palavra, que a gente medite e eu desejo que Deus abençoe todos os dias você e sua família.